Olá pessoal, então nessa etapa da unidade 3 nós vamos falar sobre o software Calc, que faz parte da suíte de escritório, o LibreOffice também, assim como o Writer, tá certo? O Calc ele é utilizado principalmente para você fazer planilhas eletrônicas, que envolve cálculos complexos, E também quando você quer fazer, por exemplo, você quer pegar alguns dados e analisar alguns dados, por exemplo, utilizando gráficos, assim por diante, tá certo? Então aqui, primeiramente vamos entender como é que a gente faz para acessar, o Calc. É a mesma coisa do LibreOffice Writer, tá bom? Então, primeiramente a gente vai vir aqui na barra de tarefas do Windows, e vamos digitar aqui Calc, Automaticamente já vai vir aqui as opções. Então, bastaria clicar aqui na opção LibreOffice Calc, tá certo? Só que eu já deixei aqui aberto já, o LibreOffice Calc, com alguns dados para que a gente possa trabalhar e que a gente não perca tempo, fazendo as tarefas que essa parte da aula, vai exigir, tá certo? Então o Calc, assim como o Writer, ele tem aqui a barra de títulos, tá? Que é onde fica o título do trabalho. Como eu não salvei esse trabalho ainda, o título aqui está sem título 1, tá? Ele tem a barra de ferramentas, aliás, a barra de menu, onde tem aqui arquivo, editar, exibir, assim como o Calc também. E ele tem aqui a barra de ferramentas dele, que são atalhos, assim como o Writer, que a gente usa para tentar fazer, as tarefas de forma um pouco mais rápida, tá? São atalhos. Bom, eu deixei aqui então como exemplo, já alguns dados aqui. É importante falar que uma coisa que tem de diferente, do Writer em relação ao Calc, é essa barra aqui, que é chamada barra de fórmulas, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em uma célula específica, aqui na célula matemática, que é a célula B2, vocês podem ver, que aqui, marcou célula B2 e aqui o conteúdo, daquela célula, tá certo? Então, cada uma dessas interseções aqui entre, uma letra aqui, que é a coluna, e a linha, que é o número, isso aqui é uma célula. Então, aqui eu tenho uma célula, tá? Aqui 98 é outra célula e assim por diante. Aqui eu fiz uma pequena planilha, tá, pessoal? Muito simplória, que seria basicamente dados de alunos, para fazer uma tabela de alunos, e aqui eu vou mostrar como é que você calcularia a média, dessas notas. Então, aqui eu tenho 4 alunos, tá? Eu tenho a média, a nota em matemática, a nota do aluno em português e a nota dele em ciências, tá? Eu vou calcular a média para vocês verem como é que funciona, tudo bem? Vou colocar aqui mais um aluno, tá? Para eu navegar sobre essas células, eu posso usar aquelas setinhas de cima para baixo, de direita para esquerda, ou eu posso clicar em cima da célula. Então, vou clicar aqui na célula A7, digitar aqui o nome de outro aluno, por exemplo, Pedro, tá bom? Vou dizer que Pedro tirou em matemática, por exemplo, 98 em matemática, tá? Em português ele tirou 97, E em ciências ele tirou 89, por exemplo, tudo bem? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faria para calcular a média desse aluno, do aluno Pedro, tá? Eu viria aqui e clicar na célula equivalente aqui, tá? E digitar, o símbolo de igual. Sempre que eu quiser colocar uma fórmula, eu vou ter que usar esse símbolo, tá? E vou escrever a palavra média, abrir parêntese e dizer o intervalo de células que eu quero calcular aquela média, Então vai ser a média de Pedro, vai ser a média dele em matemática, que é 90, que é a célula B3, a célula C3 e a célula D3, Então eu posso vir aqui e falar bem assim, olha, Pedro, calcule a média para mim de B3, 2 ponto, D3, Então automaticamente, o LibreOffice vai entender, o cálculo vai entender, que eu quero calcular a média, da célula, do intervalo, de 90 até 67, Aperto Enter no teclado, tá? Para finalizar, tudo bem? Então tá aqui, calculou a média, dele já. Reparem que a quantidade de casas decimais aqui está muito grande, então eu posso vir aqui, e reduzir essa quantidade de casas decimais, tá certo? Clicando uma vez ele vai reduzindo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, ok. Então vai reduzindo aqui, vou clicando ele vai reduzindo, então 78,67. E aí se eu quiser copiar essa fórmula para as demais, células, por exemplo, para a nota de Maria, a nota de Caroline e a de Carlos e a de Pedro, basta eu vir aqui, no cantinho aqui, esperar aparecer essa cruzinha, clicar, segurar e arrastar, automaticamente todos eles estão com as médias calculadas. A gente pode vir aqui vendo aqui na barra de fórmulas, por exemplo, que ele está calculando a média de todo mundo e está calculando certinho, tá? Bem,
Outra coisa que eu posso fazer também no Calc, eu posso formatar, por exemplo, tá? Formatar essas letras, né? Esses números, né? Como eu quiser, assim como eu faço no Writer. Então eu vou centralizar, tá? As letras aqui. Vou colocar negrito, né? Vou clicar aqui em negrito para ela ficar negrito. Vou alterar a fonte está 10, vou colocar a fonte 11 aqui, por exemplo, é o tamanho da fonte, tá certo? Né? E vou mudar a cor da fonte aqui, né? Da primeira coluna para, por exemplo, para, sei lá, para azul, né? Vou colocar um azul aqui, um azul para ficar bem bonitinho. Pronto, já formatei, né? Posso fazer a mesma coisa com os de baixo aqui, mas vou deixar como está, tá bom? E aqui, né, é o título da minha célula também, eu posso vir aqui se eu quiser, não posso formatar, posso centralizar, né? Posso, por exemplo, mesclar para ela não ficar só em uma célula, eu posso, né, selecionar as células aqui e vir na opção, né, de mesclar, que está onde aqui? Tá aqui, ó, né? Mesclar, deixa eu ver aqui, mesclar, tá, formatar, mesclar células, ok, né? Mesclar células e centralizar, né, as células, pronto, então alunos agora está aqui no meio, tá certo? Né? Se eu quiser, por exemplo, eu posso, né, fazer minha tabela, né, de uma cor diferente, né, de uma cor de fundo também diferente, né? Vou colocar aqui, por exemplo, a cor de fundo, não sei, um cinza aqui, né, para não ficar tão extravagante, tá? Pronto, a minha tabela está feita, né, está pronta. Posso vir aqui e colocar a média, por exemplo, todo mundo aqui em negrito, se eu quiser. Não, então eu seleciono, né, aquelas células que eu quero formatar e venho aqui e formato. E eu posso também, né, selecionar, por exemplo, né, esses campos aqui da média e inserir um gráfico, tanto clicando aqui, né, na barra de ferramentas ou simplesmente, né, vindo na opção, né, de inserir, né, e na opção gráfico. Vou inserir aqui, por exemplo, um gráfico né, de barras, tá? Esperar ele abrir aqui, tá? Então aqui, né, já tem um gráfico aqui inserido, tá? Um gráfico com os valores, né? Os valores da média, né? Assim por diante. Posso formatar, posso escolher outros gráficos, né? Se for do meu interesse, tá bom, pessoal? Por exemplo, um gráfico de linha, né? Esse gráfico que estava de colunas, eu posso vir aqui escolher um gráfico de, por exemplo, de linha, tá? Que ele vai mostrar para mim, né, quais são a nota de cada um, mas eu acho que para esse gráfico aqui, para esse problema aqui, eu acho que o gráfico né, de coluna realmente é a melhor opção, tá bom? Clico aqui, né, por exemplo, em concluir, né, e está feito o meu gráfico. Eu posso vir aqui, né, e diminuir o tamanho, né, dessa imagem aqui, por exemplo, posso aumentar o tamanho dessa imagem, tá? E assim por diante. Aqui, ó, diminuir o tamanho dela, tá? Posso arrastar essa imagem para cá, né? Clicar na imagem e arrastar um pouquinho essa imagem, tá? Para não ficar exatamente onde está aqui, tá bom, gente? Vou desfazer o que foi feito aqui para ficar bonitinho. Bem, sobre o Calc era isso, tá, pessoal? O Calc é muito importante também para vocês fazerem alguns relatórios, tá? É interessante vocês estudar um pouco mais sobre ele, tá certo?